Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje novamente vamos gravar uma videoaula para vocês sobre máquinas elétricas, mais especificamente falando do triângulo das potências. Pessoal, é incrível como em muitas vezes a gente tem certas dificuldades de calcular as potências em corrente alternada e a gente não sabe por onde caminhar para fazer isso. E isso é mais simples do que parece resolver. Por quê? Sempre quando você tiver que calcular a potência em corrente alternada, desenhe um triângulo retângulo. Porque as potências em corrente alternada se baseiam no Teorema de Pitágoras. E tendo um triângulo retângulo e o Teorema de Pitágoras definido, vai ficar mais fácil do que parece, ok? Então, vamos lembrar das relações. Pessoal, tem uma aula aqui que está falando exatamente sobre o Teorema de Pitágoras e outras aulas que estão falando de potência ativa, reativa e aparente, ok? Clique nelas para ter um conhecimento mais profundo, tá? Daquilo que a gente vai falar aqui hoje também, tá? Do triângulo das potências. Primeiramente, desenhar o triângulo retângulo. Definir o ângulo de referência. Cateto ao lado do ângulo de referência é o cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo de referência, cateto oposto. Diagonal interligando os dois catetos, hipotenusa. Transformando o Teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo, em triângulo das potências. Como que funciona? O cateto ao lado do ângulo, que está defasado a 0 grau do ângulo, é a nossa potência ativa, aquilo que gera trabalho, que é dado em watts, representado pela letra P. Que cateto oposto ao ângulo, ou mais 90 ou menos 90 defasado, da potência ativa, vai ser o que? O nosso potência reativa, dado pela letra Q em volt ampere reativo. E a hipotenusa, que vai ser o quê? A linha que interliga os dois catetos vai ser a nossa potência total, que é a potência aparente, ok? Gente, relação matemática. Seno desse ângulo, o que que é? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é? Quem que é o cateto oposto no triângulo das potências? Potência reativa. Quem que é a hipotenusa? Potência aparente, que é a potência total, ok? Gente, se eu quiser calcular a potência reativa, o que que eu posso fazer? Isolo ela, pego a aparente e passo multiplicando o seno. Então, reativa é aparente vezes o seno do ângulo φ. Tranquilo? Pessoal, desenha o triângulo. Começa a desenhar o triângulo e tudo se desenvolve. É fácil, mais fácil do que parece. Gente, cosseno desse ângulo, o que que é? É cateto adjacente sobre hipotenusa, é o cair. Corri e cair. Quem que é cateto adjacente para nós? Potência ativa, P em watts, certo? Quem que é hipotenusa? É o vetor resultante. É a nossa hipotenusa, que é a potência aparente, em volt e ampere. P sobre S. Se eu quiser calcular a potência ativa, tendo o cosseno φ, que é o fator de potência, que nós vamos aprender ainda o que é, e a nossa potência aparente, que é V vezes I, ou seja, o VA, que é volt vezes ampere, vamos isolar o P, pego S e passa multiplicando. P, que é a potência ativa em watts, é a aparente, que é a total, vezes o fator de potência, que é o cosseno φ, que é o cosseno desse triângulo aqui. Pessoal, mais uma relação. Para a gente calcular esse ângulo aqui, a gente pode usar a tangente do ângulo, tá? De que forma? Tangente desse ângulo φ é o que? Cateto oposto sobre adjacente, é coca. Corri, caí, tomei coca, certo? E aí, como é que fica? Cateto oposto, reativa. Cateto adjacente, potência ativa, Q sobre P. Se eu quiser, a tangente de φ é isso, que é o Q sobre P. Se eu quiser achar o φ, eu tenho que pegar e transferir a tangente para cá. Fazer um cálculo de arco tangente ou tangente a menos 1 de Q sobre P, a gente vai achar o ângulo de defasagem, que é o ângulo φ. Pessoal, o Teorema de Pitágoras, ele fala o quê? Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, certo? Quem que é hipotenusa? A aparente, que é a potência total ao quadrado. Cateto adjacente ao quadrado, mais cateto oposto ao quadrado, ativa ao quadrado, mais reativa ao quadrado. Ok? Tranquilo? Logo, se eu quiser achar a aparente através dessas duas, pego o quadrado e passo raiz quadrada. Ok? Outra relação matemática, pessoal. Se a gente quiser isolar a potência reativa, se a gente tem, por exemplo, a aparente e a ativa, a gente quer calcular a reativa, o que que eu faço? Isolo ela, passo a ativa para lá, subtraindo. Então, Q ao quadrado é igual ao S ao quadrado menos P ao quadrado, certo? Se eu quiser achar o Q, pego, passo raiz quadrada, ok? Essa fórmula grave bem que a gente vai usar pra caramba. Pessoal, potência aparente... A potência aparente é dada em VA, que é volt vezes ampere, ou seja, V vezes I. Se for um sistema trifásico, vezes raiz de 3. Então, a potência aparente, a gente vai calcular imediatamente se a gente tiver tensão à corrente da carga. Se for trifásico, nós vamos multiplicar por raiz de 3. Se for monofásico, não precisa. Ok?
Então, se a gente pegar aqui e substituir o S por V vezes I, ou seja, VA, se for trifásico vezes raiz de 3, como fica o cálculo da potência reativa? Reativa, aparente vezes seno φ. O que é aparente? V vezes I vezes raiz de 3, multiplicando pelo seno φ vai dar o quê, hein? VAR. Se a gente quiser calcular a ativa, transforma o S em V vezes I, ou VA, se for trifásico vezes raiz de 3. Então, a ativa é S vezes cosseno φ, que é o fator de potência. V vezes I vezes raiz de 3 vezes o cosseno φ é igual a potência ativa em watts. Agora um exemplo para explicar bem certinho e unir tudo aquilo que a gente viu do triângulo das potências, relações matemáticas, ok? Temos um motor trifásico que tem a tensão de alimentação 220 volts, corrente de 3 amperes e o cosseno do ângulo, que é o fator de potência, 0,8. A pergunta é: qual o valor da potência aparente, ativa e reativa deste motor? Qual que é a potência total dele? Qual que é a potência que gera trabalho no eixo dele? E qual que é a parte da potência que gera campos magnéticos? Essa que é a pergunta. Podemos calcular a potência aparente? Sim. S é igual a V vezes I. É trifásico? Sim. Então tem que multiplicar por raiz de 3. Se você quiser aprender de onde vem o raiz de 3, clica nessa aula aqui que está aqui embaixo, explico certinho, tá? Pessoal, 220 tensão, V, vezes 3 amperes, que é a corrente, vezes raiz de 3 dá quanto? 1143 volt-ampere. VA é a unidade da potência total. VA não é watts. Watts é o que a gente vai calcular agora, que é o que gera trabalho. Watts, vamos calcular como? Potência ativa é a aparente vezes o fator de potência, que é o cosseno do ângulo. Potência ativa é potência aparente, 1143 vezes 0,8, que é o cosseno do ângulo, 914 watts. Ou seja, de uma potência total de 1143 VA, a gente está aproveitando 914 watts para gerar trabalho. E onde é que fica a outra parte disso? Fica na geração de campo magnético, que é a potência reativa, o nosso VAR, certo? Como calculo o reativo, ó? Sem usar o seno? Reativo é raiz de aparente ao quadrado menos ativo ao quadrado. Reativo é aparente ao quadrado menos ativo ao quadrado, que vai dar 686 volt-ampere reativo, ok? Então, dentro de uma carga motor trifásico, nós aprendemos a calcular potência aparente, ativa e reativa. Total gera trabalho, gera campos magnéticos, ok? Como que a gente vai representar isso aqui no triângulo? Pessoal, P, que é a nossa ativa, deu quanto? 914 watts. Reativa, deu quanto? 686 VAR. E a aparente, que é a total, deu quanto? 1143 volt-ampere. Como que a gente calcula o ângulo da defasagem entre as potências? Está aqui, ó. Tangente é menos 1 de Q sobre P. Olá, pessoal. Então, se a gente quiser calcular o ângulo de inclinação do cálculo da potência aparente, que é a potência total, como que a gente faz? Tangente é menos 1 de Q sobre P. 686 VAR dividido por 914 watts dá um ângulo de 36,88 graus. Ou seja, essa é a inclinação da potência aparente de 36,88 graus. Tá? E se diminuísse aqui a potência reativa, ó, por exemplo, fosse para 500 aqui, o que ia acontecer com essa reta aqui? Ó? Diminuiria o ângulo, certo? O ângulo se diminuir aqui, diminui o ângulo. Se diminuir aqui, diminui o ângulo. E com isso vai melhorando uma coisa que a gente chama de fator de potência, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprender o que é o fator de potência, tá bom? Qual que é a importância dele. Espero que vocês tenham entendido, tenha ajudado vocês. Dá um like no vídeo se você gostou, compartilhe com todos os amigos, acesse a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal para receber novas aulas e nossas atualizações. Fiquem com Deus, um forte abraço do Eletrônica Fácil, estamos aí sempre para ajudar vocês. Forte abraço e até mais.